Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Gabriel Magalhães, eu sou um dos cofundadores da Freeló. Nós somos uma empresa de tecnologia que atua aí ajudando advogados, escritórios de advocacia a trabalharem de uma forma mais eficiente. É um prazer estar participando aqui do primeiro congresso online de gestão jurídica do Administração no Direito. Queria muito agradecer a Sara pelo convite, espero que vocês estejam gostando bastante do evento. Muitas palestras legais, né, sobre vários temas aí ligados à inovação, tecnologia, gestão, marketing. Então, vocês estão certamente no lugar certo. É uma pena que eu não possa estar tendo uma interação com vocês agora neste momento, que pena que o evento não é presencial, mas espero aí que a gente tenha mais congressos como esse aí para frente, aí quando acabar a pandemia mesmo, né, para que a gente possa ter esse tipo de interação mais próximo. De toda forma, já vou deixar aqui desde o início os meus contatos. Se vocês quiserem, me procurem no LinkedIn, Gabriel Guerra Magalhães, ou no Instagram, Gabriel Guerra Magalhães também, vocês vão me encontrar. Ou vocês podem procurar a Freeló, que é freeló.work, de trabalho em inglês, que vocês vão me encontrar, vão encontrar lá a equipe da Freeló, e vai ser um prazer a gente estar fazendo algum tipo de troca aqui depois do evento, tá? E, bom, hoje eu estou aqui na trilha de inovação e tecnologia. E eu não sei o que você pensa sobre tecnologia no momento, mas geralmente, quando a gente começa a pensar em tecnologia, quando a gente começa a estudar sobre isso, quando a gente faz algumas pesquisas no Google, a perspectiva não é tão animadora assim. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Eu vou ficar mesclando aqui, viu, pessoal? De vez em quando eu vou compartilhar minha tela, de vez em quando eu vou aparecer para vocês por aqui. Mas, geralmente, quando a gente faz algum tipo de pesquisa, né, sobre tecnologia na advocacia, aparece uma foto tipo essa, de um robô assustador, assim, um robô que dá bastante medo na gente. A gente fica com medo, né? Poxa, será que os advogados serão substituídos pelos robôs? Como que vai ser isso, né? Poxa, quais são os impactos da tecnologia na advocacia? E a gente fica muito tempo nesse tipo de discussão, realmente faz sentido, blockchain, inteligência artificial, lawtex, legaltex e vários outros termos em inglês, entendendo o que a tecnologia pode nos ajudar, o que ela pode talvez ser um desafio ali para a nossa profissão, o que a gente pode fazer para se reinventar. Só que pela minha experiência, e aí, apesar de novo, já tem aqui alguns anos aqui dentro do mercado de tecnologia, já falei com mais de 100 escritórios de advocacia, temos mais de 2.000 advogados aqui como clientes na nossa empresa, a gente consegue perceber que tem uma coisa muito errada quando a gente começa a falar sobre esse tema. Os advogados, em geral, eles estão mais preocupados com as tecnologias do que propriamente com se tornar inovadores. Qual que é a diferença, né, da tecnologia para a inovação? A tecnologia ela é um meio que ele está aí para nos ajudar a melhorar a gestão do nosso negócio, que é o propósito aqui desse evento, a conseguir mais clientes, dependendo do que você precisa, a trabalhar de uma forma eficiente. E basicamente a tecnologia ela não vai fazer o trabalho para você. Se você não tiver ali uma mentalidade um pouco diferente, buscar trabalhar de uma forma um pouquinho diferente, dificilmente você vai ter resultados. E tem um dado muito interessante quando a gente fala de tecnologia, é que a gente está falando de um dos mercados mais conservadores do mundo, né? Que é o mercado jurídico. E eu não sei se você sabe desse dado, mas os advogados, eles foram uma das últimas profissões a pararem de usar a máquina, a começarem a usar a máquina de escrever, né? Sair da caneta e ir para a máquina de escrever. E, poxa, olha para você ver, a máquina de escrever foi uma grande evolução. Imagina se você tivesse que redigir todas as suas petições à mão. Olha que complicado que era, né? E a gente teve a máquina de escrever e vários advogados, não, vou continuar usando a caneta, vou continuar usando a caneta. E depois que a gente surgiu o computador, né? E surgiu o Word, que é uma
uma das maravilhas aí de todo advogado, que permite o Ctrl+C, o Ctrl+V, que muitas vezes é mal utilizado, mas gera muita produtividade se a gente souber utilizar bem essa ferramenta. Muitos advogados também continuaram na máquina de escrever, e se vocês pesquisarem no Google aí, pesquisa por advogado que ainda utiliza máquina de escrever. Tem advogados que até hoje eles enchem o peito para dizer que eu não vou usar o computador, eu vou continuar fazendo as minhas petições de uma forma muito artesanal lá com a nossa máquina de escrever, e não é o computador que eu quero utilizar para me ajudar. Então, em resumo, a tecnologia já está aí e geralmente o mercado jurídico está bastante atrasado comparado com os outros mercados, só que nós não estamos preparados para usar a tecnologia. A gente não está preparado para fazer o básico. E aí a gente fica discutindo machine learning, fica discutindo blockchain, fica discutindo inteligência artificial, mas a gente trabalha da mesma forma aí desde o século passado, como uma gestão amadora, sem controle de dados do nosso negócio, sem analisar ali bem, sem ter muito bem procedimentado quais são as tarefas do nosso negócio. E aí, de que adianta a gente ir em feiras de inovações, a gente frequentar, buscar entender mais de blockchain, de inteligência artificial, se o básico a gente não tem? Eu gosto de falar uma frase que eu repito várias vezes no podcast da Freeló, que a gente está disponível no Spotify, se você quiser, é só pesquisar por Freeló ou Lawyer to Lawyer que você encontra a gente por lá. Mas eu repito várias vezes essa frase. Parece, né, que a gente está, quando a gente fala de tecnologia na advocacia, que a gente está falando muito de design de interiores para quem ainda não tem a base pronta, para quem não tem um pedreiro ali, que é o primeiro passo ali, muitas vezes, do projeto ali. Então, a gente está ali precisando de resolver questões básicas que um pedreiro resolveria, a gente está querendo falar de design de interiores com coisas complexas e dados de inteligência artificial. Então, quando a gente fala de uma nova experiência de trabalho na advocacia, pessoal, a gente tem que se desapegar um pouquinho de tecnologia e voltar um pouquinho, o conceito ele é um pouquinho anterior. Vou voltar a compartilhar minha tela com vocês. Existem duas formas de trabalho na advocacia, tá? A gente tem a forma antiga de trabalho e a gente tem uma nova forma de trabalho na advocacia. E talvez você deva estar curioso, curiosa. Qual que é essa nova forma de trabalho na advocacia, Gabriel? O que tem de novo? O que eu não estou fazendo? Na verdade, você está fazendo sim, porque eu acho que a gente tem um marco muito grande aqui, que foi a Covid-19, que ela mudou completamente a forma como a gente trabalha na advocacia, né? O advogado sempre trabalhou presencialmente de 8 às 18, e aí eu começo a crescer o meu escritório. O que acontece, né? A gente vai trabalhando, primeiro é só o sócio, e aí às vezes são 2 sócios ou 3 sócios ali na sociedade, e aí no início do desempenho ali da sociedade, a gente tem um grande desafio, que é conseguir os primeiros clientes e provar para o mercado que a gente é lucrativo. E é muito difícil conseguir cliente. Mas os sócios, eles vão batalhando e eles conseguem os primeiros clientes. E aí eles contratam uma secretária, e eles contratam um estagiário, e eles contratam um advogado associado, outro advogado associado, e eles vão crescendo. Alguns escritórios, eles acabam preferindo se tornar boutique ali, eles não querem crescer, eles não querem crescer tanto para não perder um controle do negócio, não querem atuar com contencioso de massa. Outros preferem não ter nenhum empregado, porque é chato gerenciar pessoas, é difícil, então eu prefiro que eu mesmo cuide de tudo. Mas independentemente do modelo, a forma padrão de crescer na advocacia primeiro os advogados fazem tudo, depois ele como uma espécie de clínicos gerais, né? E aí depois a gente tem que estar aumentando a nossa estrutura. E aí eu contrato secretária, eu contrato estagiário, advogado associado, e a cada contratação aumenta o nosso custo fixo. E, óbvio, né? Todo mundo trabalhando presencialmente, com quase batendo um ponto aqui de 8 às 18, ou muitas vezes, né? Ok, não tem esse negócio de bater ponto, a gente tem uma jornada mais flexível, mas mesmo assim todo mundo frequenta o escritório todos os dias. E a Covid ela mostra para a gente uma coisa diferente, que era óbvio, né? Nem todas as tarefas da advocacia a gente precisa de fazer aqui no escritório, todo mundo presencialmente. Uma petição eu posso fazer de qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo. Então, para que todo mundo do escritório vai ficar ali
junto, na mesma sala, pagando aluguel. Cada cadeira de alguém, né, é um custo, tem o custo ali do computador, do servidor, do escritório, da internet, do espaço. Então, assim, é muito, muito custo envolvido para todo mundo estar ali presencialmente, e todos os escritórios crescem assim, né? Então, poxa, com tecnologia, com inovação, né, tecnologia e inovação, eu falo tecnologia básica que todo mundo usa, com o WhatsApp, que a gente se comunica com todo mundo aí com facilidade, com o YouTube, que a gente está transmitindo essa live, com o Zoom, que a gente consegue conversar com as pessoas por videoconferência, com o e-mail, que a gente pode enviar para a pessoa os documentos ali, para ela fazer um bom trabalho, com o PJE, que merece todas as críticas, sem dúvidas, mas, ao mesmo tempo, permite que a gente acesse os documentos de qualquer lugar, né? Poxa, com todas essas ferramentas básicas, eu não estou falando de uma tecnologia de blockchain, machine learning, não, estou falando de uma coisa simples que você usa no seu dia a dia. Com tudo isso, você ainda construiu o seu escritório de advocacia da mesma forma que o século passado? Será que faz sentido? E, assim, o modelo antigo de escritório, é óbvio que ele faz sentido, sim, né? Eu estou fazendo essa provocação, essa pergunta retórica aqui para você, mas, ao mesmo tempo, poxa, se o modelo antigo não fosse lucrativo, não tinha esse tanto de escritório aí bem sucedido, né? Tem vários escritórios bem sucedidos que cresceram dessa forma aqui que eu falei para vocês. Começaram aos poucos e foram aumentando a estrutura. Aí tem escritório que hoje tem mais de 100 advogados, acho que tem escritório no Brasil, salvo engano, tem mais de 500 advogados. Mas, se a gente começar a analisar os outros mercados, né, a gente começa já a ter uma ideia do que talvez não está certo nesse mercado, no mercado jurídico. Quando a gente analisa, por exemplo, né, hoje, a maior empresa de hospedagem do mundo, qual que vocês acham que é a maior empresa de hospedagem do mundo? Será que é o Ibis, por exemplo, que é uma rede de hotéis famosas? Ou outra rede aí que você possa estar pensando no momento? Em uma dessas redes. É um setor até que está em bastante queda devido à Covid, mas provavelmente é passageiro ou não, né? A gente não sabe. Mas, de toda forma, hoje, a maior empresa aí de hospedagem do mundo não tem imóvel próprio, que é o Airbnb. Na verdade, eles até estão construindo aqui agora uns imóveis próprios, mas o negócio essencial deles não é ter os imóveis, é fazer a conexão ali, né, da pessoa que quer alugar com a pessoa ali que tem o imóvel. Então, o Airbnb ganha uma comissão sem ter imóveis e aluga imóvel no mundo inteiro. Então, a maior empresa de hospedagem do mundo não tem imóveis. A maior empresa de transporte do mundo não tem carro, que é a Uber. Enquanto isso, o maior escritório de advocacia do Brasil tem mais de 500 advogados. Será que o modelo está certo dos escritórios? Está dando dinheiro ainda, tá? Mas está na cara aqui de todo mundo que tem um outro modelo que pode ser mais eficiente. O modelo de contratação de profissionais sob demanda, né? A gig economy, a chamada gig economy, está crescendo cada vez mais. Hoje, a gente tem aí vários, de uma forma mais comoditizada, né? Ali para quem não tem curso superior, isso já é super comum. Então, eu vou virar motorista de Uber, eu vou virar motorista na Rappi, no iFood, tem modelos aí que você hospeda cachorros na sua casa, na Dog Hero, por exemplo, e você recebe dinheiro por isso. Em resumo, a gente está num mundo que está cada vez mais sendo sob demanda. A gente arrasta um dedo e a gente recebe a comida aqui na sua casa. A gente arrasta o dedo e aí a gente consegue um namorado, uma namorada, um parceiro ali, parceiro amoroso no Tinder, por exemplo. A economia está se tornando cada vez mais sob demanda. E eu sei que existem várias discussões jurídicas sobre isso, sobre a uberização do trabalho, são discussões importantes. Eu acho que esse cenário até favorece a advocacia, porque a gente tem problemas jurídicos novos que exigem bons operadores do direito, né, para darem boas soluções para isso. Mas eu não vou entrar nesse tipo de discussão. Eu sou advogado, mas não é o objetivo aqui
entrar nesse tipo de discussão. O fato é que esse modelo está crescendo cada vez mais. E o modelo ali de contratação fixa de pessoas está caindo. E por que não o seu escritório começar a utilizar esse tipo de modelo, por exemplo? Ah, Gabriel, mas poxa, como que eu vou contratar alguém sob demanda? É muito diferente, né? A advocacia, primeiro que a advocacia não é mercantil, né? A gente não pode mercantilizar a profissão. Segundo que a atividade jurídica é algo muito estratégico do meu negócio. É muito diferente eu contratar alguém para transportar a minha comida, para me levar de um ponto A para o ponto B aqui em carro, do que fazer uma petição, por exemplo. Será que é tão diferente assim? Te faço essa pergunta. Porque esse modelo também funciona com designers, com consultores, com programadores. Funciona em todos os outros mercados. Por que não vai funcionar na advocacia? Ah, porque é difícil medir a qualidade do profissional. Preciso de. O meu escritório tem um jeito de escrita padrão, o meu escritório tem uma forma de escrita única. Ok, é só você saber orientar a pessoa que vai escrever ali para você. Você cria o seu padrão de escrita, envia para essa pessoa ali que vai escrever e possivelmente vai dar certo. Ah, Gabriel, mas como que eu vou confiar num advogado online se ele não for bom? Se ele não for bom, o seu risco contratando alguém sob demanda é muito menor do que o risco quando você contrata um advogado associado para o seu escritório. Porque quando você contrata alguém sob demanda, se der errado, você simplesmente não contrata mais. Acabou ali sua relação, fala assim, obrigado, avalia a pessoa, acabou a relação. Se eu contrato uma pessoa associada, eu tenho aquele desgaste emocional. É uma relação um pouquinho chata mesmo, né? Demitir alguém ou você ter uma dessas conversas difíceis com as pessoas não é tão legal assim. Então, essa modalidade de contratação, ela está em voga no mercado e ela pode fazer com que vários escritórios eles tenham um diferencial competitivo muito maior assim comparado com a média do mercado. Sabe por quê? Porque se você cresce sob demanda, ao invés de você crescer na modalidade tradicional, você consegue ter mais flexibilidade para aumentar ou reduzir o tamanho da sua equipe. Você consegue entregar serviços mais ágeis para o seu cliente, porque, vamos supor, estou apertado hoje, o seu cliente mandou muita demanda. Você consegue contratar mais pessoas para aumentar mais braços ali, para que você consiga executar mais serviços. Você consegue também se tornar mais estratégico no seu escritório. Então, você gasta mais tempo, né, pensando em coisas realmente importantes para o seu negócio. Poxa, se eu fico o tempo inteiro do meu escritório peticionando, que horas que você vai cuidar da gestão, que é o tema central aqui desse congresso? Que horas que você vai cuidar de captação de clientes? Que horas que você vai cuidar, de fato, da experiência do seu cliente? Seu cliente quer muito mais do que petições boas. Petição boa é obrigação. É obrigação que poucos advogados fazem, é verdade? Mas é obrigação. Mas você tem que fazer mais do que isso. Você tem que dar uma experiência diferenciada para o seu cliente. Você tem que cuidar de buscar novos canais para buscar novos clientes, fomentar o boca a boca, cuidar da gestão, deixar os seus colaboradores felizes. E se você está na operação do seu negócio todos os dias, se você está fazendo todas as petições do seu escritório, se a maior parte do tempo do seu escritório é fazendo atividades jurídicas, talvez isso não está certo. Porque como que você vai crescer se você não tem tempo para parar para pensar no crescimento do seu escritório? Então, quando a gente começa a estruturar um modelo de escritório assim, sob demanda, seguindo essa tendência da gig economy, as coisas mudam um pouco, pessoal. E aí, o que vocês estão pensando aí? Falei muito aqui até agora, né? Não sei se vocês estão rindo como essa pessoa aqui que estavam lá que trabalharam ali durante a Covid remoto, gostaram da experiência. Mas, poxa, eu gostei até um pouco do trabalho remoto na Covid, mas o presencial também tem seu lugar. Faz sentido adotar esse tipo de trabalho aqui para mim, para sempre? Como que eu adoto esse tipo de trabalho? Primeiro, a gente precisa de reconhecer isso que eu disse para vocês. Inovar vem antes de novas tecnologias. Isso é uma máxima muito importante. Então, entenda,
a gente tem várias tecnologias, a gente tem várias modalidades de trabalho, tem várias coisas que aceleram, potencializam isso, mas às vezes é com o básico, com o PJE, com o e-mail, que a gente consegue criar uma nova forma de trabalho na advocacia, tá, pessoal? Isso é muito importante. E uma coisa uma frase que eu gosto bastante, o professor Richard Susskind, do livro Tomorrow's Lawyers, que é uma bíblia da tecnologia, um livro, tem até um livro em português, que é a tradução aí do livro do professor Richard, que é o Advogado do Amanhã, está disponível na Amazon, um livro bem bacana. E o professor Richard, ele traz uma frase, para mim é emblemática, que ele diz o seguinte, que os clientes, as pessoas, elas querem dos advogados, elas esperam cada vez mais que os advogados entreguem serviços melhores, de uma forma mais rápida e melhor, mais rápido e mais barato. E, tipo, parece piada de mau gosto, né? Como assim? Os clientes estão querendo desvalorizar a nossa classe? Depende. Você pode encarar dessa forma. Só que, se os escritórios continuarem trabalhando da mesma forma, se os advogados continuarem trabalhando da mesma forma, eles não vão conseguir entregar serviços melhores, eles não vão conseguir ter um diferencial competitivo diferenciado para atender as expectativas do cliente. Só que se no meu negócio, eu inovo, eu implemento uma nova modalidade de trabalho, eu tenho uma boa gestão, eu cuido da experiência do meu cliente, talvez eu consiga entregar serviço mais barato, sim. E apesar de ser mais barato, eu ainda aumento a minha margem de lucro. Por quê? Porque eu não tenho uma equipe gigante, eu não tenho uma estrutura gigante, eu tenho uma estrutura enxuta. E se eu tenho uma estrutura enxuta, o meu cliente vai sair ganhando junto comigo. Então, pensa um pouco nisso, sabe? Se a gente começa a pensar em criar uma estrutura diferente para o nosso trabalho, fica mais fácil da gente atender melhor os nossos clientes. E como que eu começo? Gabriel, nossa, eu gostei demais dessa sua ideia de contratação de advogado sob demanda, ou então estou ainda meio receoso, mas estou curioso em saber o que eu poderia fazer se eventualmente eu quisesse começar a testar esse tipo de modalidade aqui no meu escritório. Primeira coisa, isso que eu vou falar para vocês é uma das coisas mais importantes, na verdade é a coisa que eu considero mais importante para a gente inovar. Eu vou escrever junto com vocês aqui no slide, vou criar um suspense. O que vocês acham? O que vocês acham que é a coisa mais importante para a gente conseguir inovar? A coisa mais importante para inovar é realizar testes, realizar experimentos. É muito importante, pessoal, que vocês realizem experimentos. Eu estou falando com vocês sobre uma nova forma de trabalho e talvez vocês estão com medo, mas deixa o medo um pouco de lado e pensa, o que eu posso fazer amanhã para eu fazer um pequeno teste com esse tipo de modalidade de trabalho para ver se funciona, para ver o que eu aprendo com isso, para ver se isso realmente faz sentido para mim. O que eu posso fazer? Você não precisa de mudar radicalmente, sabe? Se a gente começa a realizar experimentos, realizar testes, fica tudo mais fácil. A gente para de ficar assim, nossa, vou mudar completamente. Não, você não vai mudar completamente. Realiza um teste. Se o teste der certo, você continua utilizando aquela ferramenta, ou você continua ali utilizando a metodologia para inovar, para crescer o seu escritório. Se o teste der errado, você aprende. Então, essa aqui é a máxima. Então, você tem que realizar testes, realizar experimentos. Deu certo? Que bom. Continue com o experimento. Aumente o investimento. E a escala. Se deu certo, você pode aumentar a escala do seu investimento. Agora, deu errado? Que bom. Investigue. Por que deu errado? Se vocês começam a pensar nisso, fica mais fácil para a gente testar qualquer coisa. E é isso que é uma nova forma de trabalho, pessoal, na advocacia. A gente fazer testes com segurança. E o que a gente precisa de fazer quando a gente fala da contratação de advogados sob demanda? Eu tenho bastante experiência com isso, porque aqui na Freeló
o nosso produto principal, e sim, eu sou parcial para falar sobre esse assunto, mas eu vou mostrar para vocês que vocês podem contratar advogado sob demanda de várias formas. A Freeló é uma das opções que vocês têm para contratar advogado sob demanda, mas eu vou mostrar que vocês têm outras opções para contratarem também. Mas a gente, aqui na Freeló, a gente já intermediou mais de 1.300 contratações de advogados sob demanda, e o que a gente percebe é o seguinte: a gente tem 3 fases, assim, digamos que, do escritório para que ele comece a contratar advogado sob demanda. A primeira fase é a fase de preparação. Eu preciso de fazer uma boa gestão da informação do meu escritório para que eu consiga colocar num papel tudo o que importa para mim numa escrita jurídica, numa redação jurídica. Então, o que eu gosto numa petição, o que eu não gosto, todos os meus modelos, deixar tudo bem armazenado, as teses que eu utilizo de uma forma recorrente, tentar realmente trazer mais critérios objetivos para algo que é um pouco subjetivo, que é a escrita, né? Mas realmente colocar no papel um documento padrão de escrita do escritório, para que, quando a gente for delegar e para a gente começar a entrar no segundo momento, a gente consiga ter a cara do escritório nessa delegação, para que qualquer pessoa que consiga pegar um documento desse com uma boa gestão da informação do seu escritório, consiga fazer um trabalho que esteja com a sua cara. E aí, então, a primeira fase, uma boa gestão de informação do seu escritório. Segunda fase, a gente começar a delegar trabalho. E aí a gente vai delegar trabalho para pessoas, e a gente vai contratando pessoas de uma forma remota. O que eu posso fazer, Gabriel, para contratar alguém remoto? Vai no seu LinkedIn, faz um post, fala assim: estou querendo fazer parcerias online com advogados, estou querendo contratar advogados, vou pagar por petição. Quem tiver interesse, me envia um e-mail. Vai chover currículo no seu e-mail, com certeza. Você pode fazer isso. Você pode buscar várias plataformas. Você pode buscar plataforma de advogado correspondente, advogado que é especialista em audiência, despacho, diligência, serviço mais simples, e conversar com esses advogados, perguntando se eles têm interesse em fazer petição também, para ver se eles têm essa qualificação. Você pode enviar mensagem em grupos de WhatsApp. E aí a minha dica para você crie uma planilha com todos os advogados que você acha que podem trabalhar aí para você nesse modelo, fazer esse tipo de parceria, e faz uma planilha, e a cada experiência que você tiver com eles, enviei um serviço, por exemplo, para o doutor Juliano. Gostou do doutor Juliano? Ele teve o estilo de escrita do seu escritório? Ele respeitou o prazo? Anota na planilha, como se fosse uma avaliação sua ali, e aí você vai fazendo um controle para ver quem que é bom, quem que é bom para você, né? Porque às vezes tem um profissional que é bom, mas simplesmente o estilo de escrita não encaixou. Então a gente começa na primeira fase fazendo uma boa gestão da informação. Na segunda fase, o que a gente faz? A gente faz os primeiros experimentos, a gente localiza os primeiros profissionais, delega serviços, e nessas primeiros serviços que você for delegar, delega serviços não urgentes, né? Você não vai enviar um prazo fatal para alguém fazer. Você tem que enviar com uma margem de erro uma margem de erro grande, para que nada de ruim aconteça. A gente está experimentando, a gente está testando. Se a gente cria ambientes seguros para experimentar, eu vou voltar aqui no meu slide para a gente voltar a conversar dessa máxima nossa aqui, né? O que a gente quer? A gente quer inovar. Então, a gente vai realizar experimentos, a gente vai realizar testes. Para realizar experimentos e testes, o que a gente tem que fazer? Criar ambiente seguro. Não tem como eu testar um prazo fatal, porque se der errado, qual que é o meu risco? Tem muita coisa a perder. Então, cria um ambiente seguro que a gente consegue testar com mais segurança. E aí, vamos supor, o profissional foi bom? Que legal, envia mais serviço para ele, gasta mais dinheiro com esse tipo de contratação, e aos poucos você vai ver que você vai ter muitas pessoas de confiança, sem que você tenha que aumentar a sua estrutura. Deu errado? Que bom também. Por que deu errado? Será que era o profissional que era ruim mesmo, ou as suas orientações que não estavam boas? Será que a sua gestão da informação foi boa? Se ela não tiver sido boa, realmente, por melhor que seja o profissional, ele não vai atender suas expectativas. Então, pessoal, a gente começa gerenciando a informação, realiza os primeiros testes, e de acordo com o sucesso dos testes, quando a gente começa a ter profissionais da nossa confiança para delegar o serviço, para criar a nossa equipe remota, aí a gente começa a criar um diferencial competitivo. A gente consegue delegar serviço em maior escala. E aí a gente tem uma estrutura automática, basicamente. Saiu a publicação do escritório, na hora que saiu,
eu já sei que eu não vou fazer aquele prazo. Eu já vou delegar automaticamente para alguém ali que está na minha lista, na minha planilha, eu vou enviar esse serviço para essa pessoa. Ou chegou a petição inicial, eu já estou anotando ali os fatos ali que o cliente está... Chegou a petição inicial, não, desculpa. Chegou o cliente aqui no meu escritório, eu estou entrevistando o cliente. Na entrevista do cliente, eu já estou separando todos os documentos, todos os fatos. Quando o cliente fecha a porta aqui do meu escritório, ele vai embora, eu já envio para um parceiro fazer aquela demanda e em 5 dias aquela petição está protocolada, o meu cliente fica louco com a minha agilidade, fica super satisfeito e todo mundo sai ganhando. E aí você envia, você delega para a pessoa, mas você continua no controle da qualidade do serviço, porque você está revisando os serviços, você está ali sempre analisando, né? Você só não está fazendo o grosso da peça. Você está passando as orientações, a pessoa faz o operacional, você revisa e você envia para o protocolo depois. Então, o controle da qualidade ainda está na sua mão, né? Só que você tem mais escala. Isso que é o legal. E então, pessoal, esses eram os recados que eu tinha para vocês hoje sobre uma nova experiência de trabalho na advocacia. O nosso tempo já está estourando aqui. E se você quiser utilizar a Freeló para fazer esse tipo de contratação, vai ser um prazer a gente trabalhar com você, ter esse tipo de parceria com você. A gente ajuda a implementar esse modelo aí no seu escritório. O cadastro na nossa plataforma, por enquanto, ele ainda é gratuito. Então, você não paga nada para participar da nossa plataforma. A gente ajuda a implementar essa estrutura. E se você estiver satisfeito com a qualidade e estiver contratando conosco de forma recorrente, a gente vai crescendo junto com você, a gente vai ganhando junto com você. O nosso modelo só funciona no ganha-ganha. Se você não estiver satisfeito com a qualidade, você não contrata por meio da Freeló, você vai contratar direto aí com algum parceiro seu. E o nosso objetivo é te gerar mais segurança, mais conforto, te ajudar também na parte de gestão das contratações. Então, a gente ajuda a localizar os profissionais e a gerenciar todas as contratações por meio da nossa plataforma. Então, fica aí o convite para que vocês conheçam a Freeló e se tiverem qualquer dúvida, vai ser um prazer estar conversando com você. Como eu trouxe lá no início da palestra, meus contatos você pode encontrar no LinkedIn, Gabriel Guerra Magalhães, no Instagram, Gabriel Guerra Magalhães também. Se você quiser pesquisar pela Freeló, digita Freeló e aí a tradução de direito livre, do inglês para o português aí no Google, que vocês vão nos encontrar, tanto no Facebook, quanto no Google, quanto no LinkedIn. E se tiverem mais algum ponto para discutir, a gente discute por lá, viu, pessoal? Agradeço a todos aí pela atenção, espero que tenham gostado e aguardo o feedback de vocês, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário para vocês aí, e bom resto de evento aí para vocês. Tchau, tchau, pessoal.